nós precisamos de trabalho. Não é fácil mudarmos nossos hábitos, nossas condutas, mas é possível. Basta querer, basta se esforçar. E a gente consegue, um pouquinho a cada dia. E as palestras de estudos da casa, que nos oferece tanto conhecimento, nos dá a oportunidade de aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. E que assim possamos então usufruir de tudo isso que aqui nos é ofertado. E pedimos permissão então a Deus, nosso Pai, a doutora Zélia de Helena, que possamos iniciar então a palestra de hoje. Que assim seja. Hoje a palestra do seu Guilherme, o tema Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, irmãs, muita paz para todos. Jesus abençoe então nossos propósitos, de nos reunir aqui para os estudos doutrinários. E nessa noite nós vamos fazer só uma recordação, que todos nós já sabemos aquilo que nós vamos falar aqui, Já há muitos anos, que a gente vem estudando, todos nós, sobre Jesus de Nazaré. Então, havia um pedido de recenseamento do imperador romano chamado Augusto. O Augusto queria saber quantas pessoas, praticamente no mundo, estavam sob sua jurisdição, porque Roma mandava no mundo, Roma mandava no mundo. 800 anos. Roma dominou o mundo inteiro praticamente. E ele queria saber, então, nessa região, quantas pessoas, já tinha feito aqui um vale mesopotâmico, já tinha feito na Fenícia, na Síria, faltava fazer aqui na Palestina o recenseamento. Então ele ordenou praticamente, o imperador Augusto, romano, que todos deveriam fazer, que senão seriam presos, se não fizesse o recenseamento. Ou seja, chegar então num local adequado, dizer, o meu nome é X, eu tenho isso de propriedade, sou casado ou não, tenho filhos ou não. Então, quando chegou isso por José, estava aqui em Nazaré, na Galileia, 40 anos, casado com a Maria, 15 anos só, Maria grávida de 9 meses já, iria ganhar Jesus a qualquer momento, Então, deixa antes disso apresentar aqui o mapa da Palestina na época do Senhor Jesus. Boa noite. Então nós tínhamos a Fenícia, que hoje é o Líbano, fazendo divisão, a Síria, mesmo local, capital Damasco, onde Paulo se converte, Saulo, se converte ao cristianismo. E tínhamos 5 estados: Galileia, Decápolis, Samaria, Pérea e Judéia. Eram 5 os estados na Palestina na época do Senhor Jesus. De onde é que eu tirei isso? Eu tirei isso desse livro aqui, A Grande Espera, da Corina Novellino. O espírito é Eurípides Barzanufo. E nós temos aqui então 2 mapas, 2 mapas. Um mapa atual da Palestina e o outro mais antigo. Foi daqui que eu tirei então esse mapa, Nascido aqui na Síria, no Monte Hermon, filetes de água formam pequeno rio que deságua num lago chamado Águas de Merom. Depois outro rio forma o Lago de Genezaré, conhecido também como Mar de Tiberíades
ou Mar da Galileia. Tudo é a mesma coisa, na verdade é um lago, né? Saindo daqui do lago de Genezaré, portanto, o Rio Jordão. Nessa embocadura aqui entre o Rio Jordão e o Mar Morto, nós vamos ter o local aqui na confluência exata, aonde, boa noite, aonde simbolicamente João Batista, que era primo de Jesus, batizou, né? Jesus. Simbolicamente, é aqui, ó, nessa confluência do Rio Jordão com o Mar Morto. Mar Morto, ele é assim muito salgado, né? Se alguém já viu alguma reportagem sobre ele é assim, a pessoa, por diferença de peso específico, a pessoa não afunda aqui não, né? Não afunda. O peso específico da água, em relação ao nosso peso específico, faz com que nós sempre flutuemos, né? Nunca nós vamos afundar. E ele sai daqui e joga, deságua no Mar Vermelho, já então nas terras do Egito. Então esse é o mapa onde Jesus, numa área de 20.600 km², com 12 irmãos, né, praticamente todos eles analfabetos, trouxe para nós a maior religião existente no nosso planeta, né? Que é o cristianismo. Que o espiritismo é o cristianismo, outra vez, né? Redivivo, conforme os espíritos nos falam. Né? Então foi aqui que estava então o José com 40 anos, a Maria com 15 anos, grávida de 9 meses, e veio o pedido: você tem que fazer o recenseamento aonde você está ligado. Ele estava ligado exatamente a Belém de Judá, porque ele era da tribo de Davi. Nós trouxemos aqui um levantamento das tribos, das 12 tribos de Israel, né? Que eram dos 12 filhos de Jacó. Então, originaram então as 12 tribos de Israel. Então, o primeiro filho dele, nós tiramos do Deuteronômio, que é um livro de Moisés, capítulo 33. Então, o primeiro filho dele, do Jacó, era Rúben, depois era o Levi, depois o Benjamim, o José, que era o mais jovem de todos, foi vendido pelos irmãos para o Egito, né, como escravo, conforme sabemos. Efraim, Manassés, Zabulon, Isacar, Gad, Dan, Naphtali e Aser. Esses, os 12 filhos de Jacó. E o José não era de nenhuma dessas tribos. José era da tribo de Davi, portanto ele tinha que fazer aqui o recenseamento em Belém de Judá. Em Belém de Judá nós temos uma informação do profeta Miqueias, que viveu aqui na Síria 700 anos antes de Cristo. Miqueias viu um quadro que foi mostrado para ele pelos Espíritos. E nesse quadro, ele vai ver assim: de ti, Belém de Efrata, nascerá o Salvador da humanidade, pequenina que és. Ó, 700 anos foi visto que Jesus iria nascer aqui o Salvador. 700 anos aqui na Síria, ele viu esse quadro aqui. Muitos dos grandes profetas viviam presos. Eles vinham aqui, os do Vale Mesopotâmico, prendiam e levavam, às vezes, muitos, dezenas, centenas, milhares de judeus presos eram levados para cá como escravos. Só Nabucodonosor, uma vez, ele veio aqui, ó, da Babilônia, ele veio aqui na Palestina e prendeu 60 mil judeus, levou todos eles para cá como escravos. Então já era uma constante, né? Isaías vivia aqui em Nínive, que era a capital da Síria.
Jeremias, Isaías e outros grandes profetas viviam aqui mais ou menos nesse período aí, 750 anos antes de Cristo. Então eram nessas regiões que ele ficava. O Miqueias também estava aqui. E Miqueias, capítulo 2, desculpa, boa noite. Capítulo 5, versículo 2, Miqueias teve essa visão, que o Salvador nasceria aqui, ó, em Belém de Judá, pequenina que és. Então eles vieram para cá, ué. A Maria resolveu vir de todo jeito. A mãe dela, a Ana, o Joaquim, o pai dela: minha filha, você não pode ir, você vai ganhar neném a qualquer momento, né? Como é que você vai uma viagem que dura 4 dias em média, sair daqui de Nazaré com todo o conforto que você tem aqui e andar pelo deserto, de dia e de noite, sem saber onde você vai parar para almoçar, onde você vai parar para dormir, onde você vai parar para ir no banheiro? Ela, pensem bem, né? Uma irmã grávida de 9 meses, agora tem 20 dias também, eu ganhei um netinho, um novo netinho, graças a Deus, a minha filha, né? Então eu vejo as dificuldades que ela está tendo lá para amamentar o meu netinho, né? Gabriel, que ele chama, né? Mensageiro de Deus, chama Gabriel. Então, inclusive o Gabriel tem uma relação muito grande com a Maria de Nazaré, né? Então, eles vieram assim mesmo. A Maria firmou a ideia dela, ela veio, né? Aqui nós temos a igreja, né, de Santa Ana, né? Da mãe dela, né? Então vieram 4 dias de viagem, com maior dificuldade, certamente o amparo do alto era imenso, né? Afinal de contas, Jesus ia nascer, né? Governador espiritual da terra. Então, quando eles chegaram aqui em Belém de Judá, o José procurou em todos os lugares uma hospedagem, mas não encontrou hospedagem nenhuma. Aí um irmão se condoeu da situação da Maria, né? Grávida de 9 meses, falou: não, eu tenho aqui uma gruta, onde ficam os animais. Se você quiser ficar aqui na gruta, pode ficar. José não teve outra escolha, né? Não teve. E ele então ficou lá, preparou o feno novo, improvisou uma cama para Jesus nascer através da Maria, pegou o coxo dos animais, onde os cavalos, que normalmente ficavam lá, eram mais cavalos, né? Eles então, ele tirou aquele feno mastigado do coxo, transformou na manjedoura, conforme nós sabemos, né? Onde ele colocou Jesus, depois que Jesus nasceu. No momento que Jesus nasceu, um espírito superior se materializou aqui para aqueles pastores que cuidavam das suas ovelhas, próximo aqui de Belém. Ele se materializou e disse assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Nasceu o Salvador, levem presentes para ele. Então, eles vieram próximos aqui e levaram presente para Jesus. Agora, voltei lá para o outro lado do nosso 2 mapas aqui, né? Então, nós temos o grande vale mesopotâmico, primeiro grande berço organizado da humanidade. Pode ser que nós tenhamos vivido aqui muito tempo, todos nós, né? Encarnados na Síria, na Babilônia, em Ecbatana, na Suméria. O povo sumério é o primeiro povo, é o povo mais antigo da humanidade, considerado assim. Onde muitos astrônomos, matemáticos, lá viviam. Na Suméria, no Elam, na Média, em Susa, na Pérsia, né? Caldeia, Ur, aonde da Caldeia, Ur, Abraão saiu daqui para fundar a Palestina há 4.000 anos atrás, não é? 2.000 anos antes de Cristo, Abraão, em sonhos, recebeu também a orientação para ele vir, sair aqui de Ur,
cidade de Ur, e fundar aqui a Palestina, a terra da púrpura. Porque tinham corantes na época que provinham de árvores, né? E esses corantes davam uma cor, né, roxa para as vestimentas das pessoas, né? E aqui nós tínhamos, né, essa região toda aqui é o Iraque. O Iraque, né, foi assim liderado pelo Saddam Hussein, em 2003, se alguém ainda se lembra, né? Ele foi deposto e ele achava que era Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele se vestia a caráter, ele botava a roupa, ele, né, controlando lá o povo, né? Ele se vestia a caráter e mandou reformar assim toda a Babilônia. Hoje a Babilônia está assim bem, foi reconstruída por ele. Ele ia para lá e ficava lá, o Saddam Hussein. Eu sou Nabucodonosor. Ele achava assim, né? Que ele era a encarnação do Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então nós vamos encontrar essa região toda como o Iraque, aqui a Pérsia, hoje é o Irã, cortadas, todo o Vale Mesopotâmico, cortada pelo rio Eufrates e pelo rio Tigre. Então, que deságua aqui no Golfo Pérsico, que vai desaguar no Mar da Arábia, que vai desaguar no Oceano Índio. Então essa aqui é a estrutura que existe lá até hoje, né? Até hoje existe. Essas condições aqui para primeiro berço civilizado, né? Civilizado. Lógico que romperam em vários países aí, né? Civilizações. Mas berço civilizado, toda a história do mundo fala que é esse aqui, né? É a Mesopotâmia, o Vale Mesopotâmico. Então, com isso, nós vamos encontrar Zacarias, grande profeta, preso aqui também na Pérsia, tendo visões. Então, Zacarias teve uma visão, a vez ele estava preso aqui na Pérsia, 500 anos antes de Cristo. O rei era o Dário, que substituiu o Ciro. O Ciro, ele apaziguou toda essa região aqui. Tem um livro só sobre ele lá em casa. Ele fala que ele foi exilado da capela para preparar os caminhos da vida de Jesus Cristo. Ah, que interessante isso. Então ele teve que trazer paz ao Vale Mesopotâmico. Era muita briga, né? Então ele trouxe paz. Substituindo a ele o Dário, 500 anos antes de Cristo. E aqui o Zacarias estava preso lá como escravo. De repente os mentores mostraram para ele assim também, ó, um quadro muito interessante. Mostraram o Salvador, Jesus, há 500 anos antes da vinda dele. Os mentores mostraram que ele iria ter 12 apóstolos, e um deles haveria de traí-lo por 30 moedas de prata. Olha que interessante isso. Já está tudo previsto. Tudo previsto, né? Então ele viu isso aqui também. O Zacarias, né? E aqui em Seleucida, 3 reis magos, né? 3 espíritos adiantados. Alguns falam que eram médicos, outros falam que eram astrônomos, enfim, né? Eles viram também na conjunção dos astros que iria nascer o Salvador. Viram também. O maior espírito que já pisou aqui no planeta, né? Eles viram. Ah, vamos levar para ele lá, então, ouro, incenso e mirra. Só que a distância aqui de Seleucida, na Pérsia, para a região da Palestina, Belém de Judá, era muito grande. Eles demoraram 3 meses e meio. Não chegaram assim não, na hora não que Jesus nasceu. Demoraram 3 meses e meio. Amélia Rodrigues, aqui no livro Luz do Mundo, desculpe, Divaldo Franco, né, e Amélia Rodrigues, ela fala que eles foram guiados por uma luz durante
durante 3 meses e meio, dá mais ou menos 104 dias. Então eles foram guiados por uma luz ao saírem de Seleusta, que os levariam até Belém de Judá, para levarem ouro, incenso e mirra. Aí eu fiz aqui um estudo, como que seriam esses 3 reis magos, né? O Baltazar, vocês se lembram, aliás, de todos os 3 reis magos, não? O pessoal da evangelização deve estar na cabeça aí, está treinando agora para o Natal, né? Alguém por acaso se lembra do nome dos 3? Belchior, Baltazar, são 3, ainda falta um aqui ainda. Olha, ali no relógio, são 15 para as 8. Será que até às 8 horas a gente lembra o terceiro? Malaquias, não. Malaquias, não. Não lembra não, gente? Eu pergunto ao pessoal da evangelização, porque eles normalmente estudam bastante nessa época, né? Ou aqui não tem nenhuma evangelizadora? Tem, mas a gente não está estudando isso não. Mas não estão lembrando não? Não, a gente não está estudando isso agora. Não está estudando? Mas não lembro também não. Não lembra não? Não. Então vou falar, eu vou ajudar vocês, é Gaspar. Yes. Não é isso? Agora todo mundo lembra, né? Gaspar. Belchior, Baltazar e Gaspar. Então, eu pesquisei aqui, o Baltazar, ele era árabe. Ele levava incenso, significando a divindade do menino Jesus. Então só existem algumas poucas árvores na Arábia e na Índia, onde existe essa árvore excreta uma substância acre, de forte odor, e era fonte de riqueza antigamente para os negociantes. Não é? O incenso, até hoje não é tão barato assim não, né? Quem usa aqui incenso, não é? Traz um odor agradável em casa, né? Era uma fonte de riqueza para os negociantes do passado, símbolo de fervor religioso. Então Baltazar, ele era árabe e ele trouxe incenso para Jesus. O Belchior é indiano, trazia ouro, significando a sua realeza. E Gaspar, ele era etíope, trazia mirra, significando a sua humanidade. Alguém sabe também o que é mirra aqui ou não? Ou já esquecemos também? Esquecemos. A mirra, ninguém lembra não? É uma resina, muito bem. Alguém falou resina aí, tá certo. A mirra é uma resina odorífera e medicinal fornecida por 2 árvores da África e são usadas como incenso, perfumes, como unguento para os sepultamentos também. Então, a mirra é isso, né? É uma planta, é uma resina que é extraída de uma planta. Então, quem levou? Gaspar. Então, observemos, eles vieram saindo daqui, guiados por uma luz, e ao se adentrarem aqui na Palestina, eles vinham dizendo assim: ó, nasceu o Salvador da humanidade. Nasceu Jesus. Então, eles vieram dizendo, e isso veio parar nos ouvidos, exatamente, do responsável aqui por toda a Palestina, que era Herodes o Grande. Aquilo veio parar para ele, ó. Vieram 3 vieram lá da Pérsia dizendo que o Salvador da humanidade tinha nascido. Aí Herodes, então chama ele, quero saber, porque ele estava com medo de perder o cargo dele para Jesus, estava com medo. Aí chegaram tranquilizando, não, é uma criança que acabou de nascer, você não precisa ficar com medo de perder o cargo seu, né? Você é governador aqui. Aí
Então liberou os 3, depois que eles falaram isso. Ó, nós vamos lá levar ouro, incenso e mirra para eles. Aí falou isso, ele liberou os 3, mas logo depois que eles saíram, ele escreveu, boa noite, ele escreveu um édito, mandando matar todos os meninos de 2 anos, judeus, né? De 2 anos para baixo. Todos eles foram decapitados. Então Herodes era uma pessoa assim muito cruel. Ele era muito cruel. Teve 4 filhos. Então, era o Arquelau, era o Herodes Antipas, aquele que coroou Jesus com a coroa de espinhos, né? Porque ele era tetrarca aqui da Galiléia, e Jesus estava na jurisdição dele, que é em Nazaré, né? Depois Herodes Filipe I e Herodes Filipe II. 4 filhos que ele teve, né? Dividiu a Palestina na época em tetrarquias, né? Por isso dividiu com os 4 filhos dele, né? Todas elas. E o Herodes mandou matar então esses meninos, né? Mais tarde, ele seria São Vicente de Paulo da Igreja Católica, né? Só através das reencarnações, né? Um dos maiores símbolos assim da caridade, né? São Vicente de Paulo. Então nós já temos essas informações mediúnicas, né? O Vitor Hugo escreveu um livro chamado Solar de Apolo, através da médium Zilda Gama. Então ele escreve lá que ele seria mais tarde São Vicente de Paulo da Igreja Católica. Os maiores trabalhadores de Jesus Cristo, né? Na época ele então, ele batia de porta em porta assim, ó. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Poix, na França, em 1581, desencarnaria em Paris em 1660, mas fazia tanta caridade, que ele chegava a bater nas portas assim das pessoas, senhora lá, pobrezinha, o que é que a senhora está precisando? Já pensaram o dia que a gente fizer isso aqui? A gente bater na porta de uma senhora pobre, de uma família pobre, perguntar e ajudar mesmo, né? E a gente sabe que fora da caridade não tem salvação, né? Que a gente possa aproveitar, né, gente? Agora nas festas natalinas, todo mundo fica envolvido. Então nós temos várias informações que o próprio Jesus sai lá da 7ª esfera onde ele habita e se aproxima com a caravana de espíritos benfeitores aqui da terra. Todo mundo fica envolvido. Não ficamos? Ficamos todos, envolvidos pelos sentimentos caritativos. Vamos aproveitar, né? Para a gente ajudar bastante as pessoas necessitadas, né? Sei que vocês aqui são muito caridosos. São ou não são? São muito caridosos. Então, vamos aproveitar então, né? Para a gente ampliar a caridade, né? Vamos ajudar mais. Vamos servir mais ao Cristo, né? Tudo quanto fizeres a um desses pequeninos, é a mim que eu fazer, né? Eles nos disseram. Então, a gente vai observar que eles vieram entregar ouro, incenso e mirra aqui para Jesus. Aí nessa noite, depois todo mundo foi embora, o José teve um sonho, né? Apareceu um espírito e falou: José, ele que é o governador, quer mandar matar o menino, já fez um édito, 200, vão ser mortos 200 meninos, você fuja daqui. Mateus, no capítulo 1 e capítulo 2 do seu Evangelho, Mateus disse isso, está lá. Então, normalmente os espíritos seguem, né, essas orientações de Mateus. Fuja para a terra do Egito. Pegue o seu filho, a sua esposa, e saíram de madrugada. E saíram e vieram aqui para baixo, né? Belém, eles vieram aqui para baixo. O Egito está mais aqui embaixo, continuando o mapa, né? Aí ficaram lá numa cidadezinha egípcia chamada Heliópolis. Ali já tinham muitos irmãos, muitas irmãs, muitas famílias judaicas. E eles ficaram lá. 4 anos depois, o Herodes, ele então desencarnou. Desencarnou assim, muito inchado, né? Muito inchado. Pode ser até que tenha sido de problemas renais, né? Desencarnou muito inchado, hidropsia generalizada,
E ao desencarnar, então, apareceu de novo o mesmo espírito que tinha mandado eles irem para lá, aqui para o Egito, né? Na cidade de Heliópolis. Podem voltar. Voltem e fixe novamente a residência em Nazaré. Aí José, Maria e Jesus voltaram aqui para Nazaré e deram continuidade. Então a gente não tem assim, muitas informações de Jesus criança. Só temos uma com 12 anos, né? Mas aqui no Humberto de Campos tem. E o Bonó. Vocês são estudiosos, todo mundo conhece o livro ou não? Conhecemos, né? Tem então. Tem toda a história de Jesus, desde o início, né? Nós estamos tirando até o final. Então ele fala aqui que Jesus tinha 6 anos de idade e ele era muito caridoso, Jesus. Via uma mãezinha pobre, cheia de filhinhos, passando necessidade, pegava na mão da mãe e levava a mãe e os filhinhos, distribuía todo mundo ao redor da mesa dele lá, para almoçarem lá. Todo mundo ficava lá para almoçar. Aí almoçavam, depois saíam, agradeciam, né? Aí todo dia ele fazia isso. Aí um dia, conta-nos aqui Humberto de Campos, apareceram 2 criminosos lá. Aí Jesus pegou na mão dos 2, né? A gente imagina Jesus com 6 anos, né? Pega na mão dos 2 criminosos, coloca na mesa para almoçar. Com certeza a comida da Maria de Nazaré era muito gostosa, né? Fez lá então, todos os dois almoçaram, aí José reparou que tinha uma marca neles aqui, ó, no pulso. Essa marca era queimado, quando a pessoa era criminosa, era queimado, marcava-se o criminoso e o colocava num vale lá, a prisão era um vale, né, cheio de criminosos, chamava Vale do Misepe. Aí os 2 fugiram de lá, ué. Aí fugiram, não é, aqui de Jerusalém, fugiram daqui, né? Foram subindo também. A hora que passaram aqui perto da casa de Jesus se encontrava lá, pegou na mão dos 2, colocou lá, eles almoçaram, agradeceram e foram embora. Aí Humberto de Campos fala que o José não gostou, o pai dele. Meu filho, você não pode trazer criminosos para almoçar aqui com a gente, velho? Aí ele sorriu e falou: pai, o meu pai, que está nos céus, diz que há mais festa lá quando entra um pecador arrependido do que 99 justos. Falaria isso mais tarde, né? Interessante é porque os 2 se converteram ao bem. Eram criminosos e se converteram ao bem. Fala-nos aqui em Humberto de Campos. Então nós temos essa informação, temos a de 12 anos, que eles saíram daqui, né? Jesus, Maria e José saíram daqui de Nazaré até Jerusalém para passar a festividade da Páscoa judaica. Segundo o historiador Flávio José, escreveu 8 livros sobre os hebreus. Ele foi contemporâneo de Jesus Cristo. Portanto, Flávio Joséfo disse, sabe o que ele disse? Que a cidade ficava normalmente com 120 mil pessoas. Não é? Volta Redonda tem mais ou menos 275 mil. Aqui tem quantas pessoas mesmo? 100 mil. 100 mil. Então é uma população boa aqui também, né? Em Barra do Piraí, 100 mil. E lá tinha 120 mil na época de Jesus, né? 120 mil. 120 mil, mas quando chegava a época da Páscoa, multiplicava por 5. Chegava a ter 600 mil pessoas. 600 mil. Era muita gente. Então Pôncio Pilatos, que era o governador, ele falou assim, ó, ligou para o Tibério, se comunicou com o Tibério e falou, manda para cá soldados, porque nós não vamos ter condição de tomar conta de 600 mil pessoas. Aí vieram, né? Vieram os soldados, um centurião, tinha 100 soldados com ele, né? Aí foram guarnecer aqui Jerusalém. Então eles vieram, Jesus, Maria e José, quando chegou aqui,
em Jerusalém, por incrível que possa parecer para nós, a Maria e o José ficaram tão ocupados em fazer isso, faz aquilo para festividade, vai para lá, vem para cá, que esqueceram de Jesus Cristo, ué. Pode uma mãe esquecer do filho? Não pode, né? Não é? A gente acha até estranho. Pode uma mãe e um pai esquecerem do próprio filho? Mas eles esqueceram. E depois que perguntaram, ué, cadê Jesus? José, cadê Jesus? E o José, Maria, cadê Jesus, velho? Aí começa a ficar apavorados, vamos dizer assim, né? Começaram, procura daqui, procura dali, vai lá, vai acolá e pergunta, ah, ele é desse jeito. Ah, eu vi um menino assim lá no templo de Salomão. Aí chegava lá, Jesus estava lá, 3 dias. E ele ensinava exatamente aos doutores da lei, como é que pode isso, um menino de 12 anos, né? E onde é que Jesus aprendeu a ler e escrever? Já trazia consigo isso, né? Já trazia consigo. Então ele pegava o Torá que enrolava assim, e desenrolava assim também, ensinando item por item. Olha só como é que pode um menino de 12 anos, que nunca foi à escola, saber tanto assim. Aí ele estava ensinando, né? Exatamente, doutores da lei, né? Os doutores deveriam saber mais do que ele, não sabiam mais do que ele. Ficaram todo mundo impressionado. Quando a Maria chegou lá com José, e o retiraram, meu filho, abraçaram, e levaram ele lá para as festividades, né? Da comemoração da Páscoa. E depois, nesse livro aqui, nós temos informações também no livro A Grande Espera, né? Da Corina Novelino, Eurípides Barzanufo, onde aqui nós vamos ter Jesus com 15 anos. E Jesus foi na comunidade aqui dos Essênios. Os Essênios ficavam próximo aqui ao sul do Mar Morto, né? Aqui nós tínhamos a comunidade essênia. Jesus nunca foi essênio, mas ele foi lá. Ele tinha 15 anos, só aqui de Nazaré, por isso o livro chama-se A Grande Espera. Todo mundo aguardava por Jesus Cristo. E ele foi lá, 15 anos. Saiu daqui e veio para a comunidade essênia. Foi fundada no ano 150 antes de Cristo e destruída no ano 70 depois de Cristo. Por Tito, general romano, mesmo que destruiu o templo de Salomão, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Jesus fez essa profecia. Não ficou pedra sobre pedra. Foi o mesmo general Tito que destruiu também a comunidade essênia. Eles tinham assim uma maneira de viver, todo mundo judeu, né? Mas tinha uma maneira de viver fraterna, impressionante. O lema deles é assim, o que é meu é seu. Eles não eram carnívoros. Aqui nós também estamos lutando para ser vegetariano, né? Vegano. Estamos ou não estamos? Ou mais ou menos? Mais ou menos só, né? Então, eles já eram vegetarianos lá, 150 anos de Cristo. Comunidade essênia, só feita de judeus que iriam viver uma vida fraterna, de amor ao próximo. Eles não matavam os animais, não, não matavam. E tinha uns que já estavam num patamar melhor de evolução. Eles, por exemplo, não matavam assim, a evolução espiritual do ser, né? Por exemplo, uma cenoura, quando arranca a cenoura, mata ali o princípio inteligente, né? Tira a mandioca, mata. Tira a batata doce, mata. Então tinham pessoas lá que eram preocupadas com isso, só pegava o tomate do tomateiro sem matar o princípio inteligente. Olha só que ponto que eles chegaram. E quem morava lá? Doutor Bezerra de Menezes, era essênio, o nosso Eurípides Barzanufo era essênio, Caía Bachutel era essênio, entre tantos outros. Então Jesus foi lá e cumprimentou o nosso irmão Eurípides Barzanufo, deu para ele 12 orientações. Ele tinha o nome de Marcos, Eurípides. Então Jesus era grande espera.
todos esperavam pelo Cristo, né? E ao chegar lá então, ele compartilhou seus conhecimentos com todos lá, ficou meses lá. Mas ele não era essênio, né? Não era. Kardec fala isso, ele não era essênio. Emmanuel fala, ele não era essênio, não. Mas ele foi lá, né? Então nós temos essa informação de Jesus com 15. Com 18 anos, Humberto de Campos informa no Boa Nova, quando ele fez 18 anos, José desencarnou. Podemos, assim, fazer uma comparação que o José desencarnou com 60 anos, mais ou menos. Tinha 40, né, quando Jesus nasceu, né? Mais ou menos, né, nesse entorno aí. Aí depois, então, Jesus, 30 anos, vai começar o seu trabalho, né? Então, nesse livro aqui, ó, nos informa, Universo e Vida, que Jesus foi lá num planeta do Sol Sírius, da constelação do Grande Cão, e pediu ao Jesus de lá, ao Cristo de lá, ó, eu vou reencarnar no planeta Terra, e estou precisando de auxílio para a minha ida para lá. Então, é de lá que veio a Maria, mãe de Jesus, o José, o pai de Jesus, que vieram todos os apóstolos que nós conhecemos, todos. Veio João Batista, veio a mãe dele, o pai dele, enfim, né? Formaram o mesmo clã ali. Era primo de Jesus, né? João Batista era primo, era 6 meses mais velho que ele. Aí ele comenta aqui para nós, olha só que interessante. Ele vai dizer para nós que alguns espíritos que reencarnaram, assim, ó, ele nos fala que Abraão, esse que saiu de Ur, né, na Caldeia para fundar a Palestina, o Abraão seria mais tarde Salomão e depois voltaria como Simão Pedro. Olha que interessante essa informação, né? Ele fala que o Isaac seria o Daniel e depois voltaria como João Evangelista, que voltaria como São Francisco de Assis. Olhem só os espíritos, o nível, né, desses espíritos. Aqui ele fala também que o Elias seria João Batista, né? E fala também que o José, ele seria o Davi, depois seria Paulo de Tarso. Interessante isso, né? Fala aqui. São essas informações que a gente tem. Esse livro aqui é um grande livro mesmo, né? Universo e Vida, o Espírito Áureo, psicografia do Hernani Santana. Então Jesus foi lá, nesse planeta do Sol Sírio, e falou, eu estou precisando de auxílio lá. Então vieram de lá e reencarnaram aqui na Terra. Há uma transmigração entre os planetas, entre os sóis, né? Isso aqui ele fala que é uma coisa constante na nossa evolução espiritual. Então eles vieram e começaram, né, a auxiliar Jesus. Então não é por acaso que Jesus chegou perto do André. Vou apagar aqui, tá? Posso apagar aqui? Todo mundo tem memória fotográfica aqui, né? Vou apagar aqui só para me escrever. Para me escrever aqui algumas coisas, vocês me ajudarem, inclusive, aqui, né? Aí Jesus chegou perto do André, chegou perto do Simão Pedro, eles eram irmãos. Vocês gostariam de me ajudar, né? Assim, né? A implantar o reino de Deus na terra. Olha só o que Jesus falou para ele, né? Implantar o reino de Deus na terra. Eles aceitaram, eram pescadores. Aí depois ele chegou perto do João Evangelista. Sabe quantos anos que ele tinha? Segundo o historiador, 13 anos só. Só 13. E chegou perto do Tiago, irmão dele, que era o Tiago Maior, né? Tiago Maior.
Então Jesus sempre saía, chamava o João, o Tiago e o Pedro, né? Ah, vamos lá, vamos aqui, chamava sempre os três. Eles eram filhos do Zebedeu e de Salomé. Depois ele foi na casa da Maria de Cleófas, que era irmã carnal da Maria, mãe de Jesus, Maria de Cleófas. Por isso que eram primos, né? Que Jesus aqui, ó, eu tenho um livro que eu trouxe, que os irmãos de Jesus não teve outros irmãos. Esses que, sua mãe está lá com seus irmãos, suas irmãs, não eram primos dele, está aqui, ó. Excelente livro esse, Irmão de Jesus, do nosso irmão, aqui de Juiz de Fora, Kruger Matos. Aqui nós temos um outro ainda, olha só, Vocabulário Histórico Geográfico dos Romanos de Emanuel. Os 5 livros, gente, esse livro aqui fez uma pesquisa, o Roberto Macedo fez uma pesquisa extraordinária, pesquisando todas as fontes dos 5 grandes livros que Emanuel, né, escreveu através do Chico Xavier. Os romanos são extraordinários, né? Todo mundo já leu os 5 livros ou não? Pelo jeito não, ninguém balançou a cabeça aqui. Então, vale a pena a gente ler esses livros, né? Que Emanuel escreveu, vale a pena, gente. Impressionante. Então ele chamou, depois então, o Judas Tadeu, chamou o Tiago menor, e chamou também o Mateus. Eles eram filhos do Cleófas, da Maria de Cleófas e do Alfeu. Então os pais dos 3 eram irmãos também, o Alfeu e a Maria de Cleófas, que era irmã consanguínea da Maria, mãe de Jesus. Então esses 7 aqui, agora estou precisando que vocês me ajudem a gente montar aqui os outros 5 que faltam. Eu queria chamar o pessoal da evangelização mais uma vez. Me ajudarem. Faltam 5. São aqui, né? 8h15. 8h30 nós terminamos a palestra. Será que nesses 15 minutos nós vamos lembrar os 5? Vamos, né? Com certeza. Então, estou precisando da ajuda de vocês para a gente, os outros 5 que faltam. Ninguém precisa ficar com vergonha, não. Podem falar à vontade, se você acertar, né? Pelo jeito eu vou ter que ajudar vocês, né? Boa noite. Tá lá, Pedro. Hein? Alguém falou algum nome aí? Ninguém falou não? Quem? Felipe, muito bem, Felipe. Judas Iscariotes. Aí, tá vendo? Então, craque aí, Judas Iscariotes. Faltam só 3 agora. Faltam só 3. Filipe, Judas Iscariotes. Quem é que duvidou? Tomé. Tomé duvidou, né? Tomé. Voltaria, né? Segundo esse livro aqui mesmo, ele voltaria como Allan Kardec. Tomé. Seria a reencarnação do nosso Allan Kardec, né? Então faltam só 2 agora. Vou falar aqui para tentar ajudar vocês. Não sei se vai ajudar, né? No dia 23 de agosto de 1572, em Paris, na França, ocorreu o maior genocídio da história. Até hoje, 2 milhões de protestantes foram mortos pelos católicos.
Rio Sena não tinha lugar mais para cadáver. Conhecido como a noite... Bartolomeu. Muito bem, de São Bartolomeu. Então Bartolomeu é esse outro que falta só mais um agora, hein? Bartolomeu. Falta só mais um. Falta só esse um agora, que não é muito conhecido. Não é mesmo. Esse está faltando, não é muito conhecido. Ele também, ó, tinha um sobrenome dele, Simão. Simão Zelotes, muito bem, Simão Zelotes. Simão acertou lá, Simão Zelotes. Esse não era muito conhecido, né? Não era muito conhecido. Mas Jesus chamou, né? Simão Zelotes. Então, olhem só, com esses 12, né, gente? Praticamente todos incultos. Só quem tinha letras era exatamente o Mateus, que era cobrador de impostos, né? Detestado por todo mundo lá na época. E também o Judas Iscariotes, que era o tesoureiro do grupo, né? O Judas controlava o dinheiro lá. Era ele que era o tesoureiro, o Judas Iscariotes. Então, com esses 12, Jesus saiu nessa área de 20.600 km², trazendo, portanto, a maior mensagem transformadora para a humanidade, né? Que é o cristianismo. Aí nós tiramos desse livro aqui, ó, Jesus, o homem de Nazaré. Então nós tiramos a palestra, né? Então aqui nós temos também informações interessantes. Como que se chegou a condição assim, aqui do desenho de Jesus. A gente não tinha o recurso que a gente tem hoje, né? Câmera fotográfica, não tinha nada. E, no entanto, foi uma descrição feita por Emmanuel, mentor de Chico Xavier, né, no livro Há 2000 anos. Está aqui, né? Há 2000 anos, nesse livro aqui, ó. Esse livro Há 2000 anos, do Pentateuco aqui de Emmanuel, né? Ele trouxe para nós o descritivo. Ele viu Jesus. A esposa dele ali falou: vai lá, Públio, peça para Jesus curar nossa filha. A Flávia está com lepra. Eles saíram lá de Roma e vieram, né, para a Palestina, tentar a cura da filhinha deles, que era a Flávia, que tinha lepra, não tinha cura lá. Na época não tinha cura, né? Aí ele foi lá, né? Sabia como falar, tirou os trajes dele, de romano, né? Que ele era a maior autoridade lá em Roma, né? Era ele que era senador de Roma, botou roupas simples e ficou numa praça lá, o banco lá era de fixos. Era uma planta, talvez tenha planta em algum lugar que ainda. Sentou-se lá meditando como é que ele ia falar com Jesus. Ele tinha a língua dele. Jesus falava aramaico, que era uma corruptela do hebraico, língua mais pobre ainda, né? E ele ficou ali sem saber o que fazer, como comunicar com ele. Foi de cabeça baixa, de repente apareceu um vulto assim na frente dele. Ele olhou assim, ó. Jesus só olhou para ele e falou: ó, você vai se ajoelhar na minha presença. Ele ajoelhou. Começou a chorar, né? Aí a comunicação não foi verbal não, foi telepática. Senador, se você não se curvar à humildade, né? Você é muito orgulhoso, vaidoso, não é? Do seu bem, da sua raça, do seu orgulho, né? De ser um senador de Roma. Você vai voltar como escravo. Falou assim, você vai voltar como escravo se não mudar, né? Ele voltou como escravo mesmo, né? Na história, né? No livro 50 anos depois. Ó, ele comunicando telepaticamente: a sua filha vai ser curada da lepra, não porque você veio aqui não, cheio de orgulho, para conversar comigo. Pela fé da sua esposa, que era a Lívia, né? Ó, a Flávia foi curada pela fé da Lívia, né?
Mas eles comunicaram. Então, ele que tem essa descrição. E essa descrição está aqui no livro, né? Então, ele fala aqui, ó, a descrição. Então, Jesus tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso pelos nazarenos. Seu rosto é cheio, de aspecto muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê na sua face. O nariz e a boca são irrepreensíveis, a barba é espessa, semelhante aos cabelos, não muito longa. Seu olhar é muito afetuoso e grave, tem os olhos expressivos e claros, resplandecendo no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo seu semblante, pois se resplende, subjuga, e quando ameniza, comove até as lágrimas. Faz-se amar e é alegre, porém com gravidade. Disse que nunca alguém o viu sorrir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palavra, conhece muito, mas quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o homem mais belo que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, né? Quem já viu o retrato da Maria de Nazaré, né, feito por Emmanuel, é um retrato muito bonito, o qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher assim tão bela. Então ele escreveu isso, e é baseado nisso aqui, é que todos assim os irmãos, né, os pintores, etc., desenhistas que fizeram, né, aí desse jeito aqui. Então ele tinha cabelo, muita gente acha que ele não tinha cabelo, mas ele tinha cabelo até as espadas, né. Então esse é o descritivo. Então Jesus começa seu trabalho aqui, numa aldeia chamada Caná, Tafukef Caná. Ele vai lá com a Maria, e também tinha um parente deles, estava se casando, né? Aí ele sobe com Bartolomeu e com Filipe, Jesus também e a Maria, né? Aí lá acabou o vinho. Então o que se falava na época, se acabasse o vinho no casamento, o casamento também acabava. Eram os conceitos dele na época, né? Aí a Maria chegou perto que acabou lá o vinho, né? Todo mundo se lembra que o vinho tinha acabado. E tinha 6 bilhas de pedra, né? Cada uma delas tinha 3 metretes. Cada metrete, é uma medida grega, volumétrica, era 40 litros. Então 3 vezes 40, 120 litros tinha cada bilha. Vezes 6, 720 litros, né? Então, eles conseguiram acabar com 720 litros de vinho. É muito vinho, né? O pessoal gostava do vinho, né? É igual o nosso vizinho também, né? Agora no Natal, então ele vai beber muito vinho. Vai ou não vai? Vai. A gente, graças a Deus, estamos disciplinando. Estamos, então? Estamos disciplinando. Então, o fato é que lá ele inicia numa festa e desencarna numa outra festa, né? Que é a festividade da Páscoa judaica. Aí aqui também nós temos informações sobre a sentença que condenou Jesus à morte. Então, no ano 17 do Império do Tibério César, em Roma, no 25º dia do mês de março. Então, Jesus desencarnou no dia 25 de março do ano 33, é a data da desencarnação de Jesus Cristo. Crucificado, conforme sabemos. Então, Pôncio Pilato tentou salvá-lo 3 vezes. Como é que vai acontecer tudo isso? Eles estavam lá no cenáculo. Eu posso passar 5 minutos, Cleonice? 5 minutos para fechar aqui o raciocínio, né? Então, eles estavam no cenáculo,
Era quinta-feira. Jesus já tinha dito para eles que ele iria morrer, crucificado. E então ele reparte, lava os pés primeiro dos apóstolos, reparte o vinho, pega o pão, todos ao redor da mesa, ele na ponta da mesa. Do lado dele esquerdo estava Judas Iscariotes. E ele fala assim: aquele que depositar o primeiro pedaço de pão no seu prato, esse vai me trair. Corta o pão, coloca o primeiro pedaço no prato do Judas. Diz para ele assim: ó, você tem que fazer, faz depressa. Ele levantou o Judas e foi ter com Anás e Caifás. Aí ele vai ganhar 30 moedas de prata, porque os soldados queriam prender Jesus, não sabiam que era o Cristo. Então você vai lá e Anás e Caifás deu para ele 30 moedas de prata. A mesma coisa eu apaguei aqui, que o Zacarias viu, né? 500 anos antes de Cristo, na época do rei Dário, na Pérsia, estava preso lá. Salvador vai ter 12 apóstolos, um deles vai traí-lo, por 30 moedas de prata. Quer dizer, já estava tudo programado, né? Aí vai acontecer então que ele sai, Jesus, com Pedro, João e Tiago, e vão orar no horto do Getsemane, que era pertinho ali. Lá tinha um jardim bonito, né, com as oliveiras, das azeitonas, né? Então Jesus se posta lá para orar, ora, aí pediu para eles orarem, os três dormiram, né? Pedro, João e Tiago dormiram, não oraram. Aí depois Jesus ainda suor de sangue, né? Relatado pelo Lucas: Pai, afasta de mim esse cálice. Lá diz isso, né? Mas sabia que era impossível. Ele mesmo programara tudo isso. Pai, afasta de mim esse cálice. Terminou de orar 1 hora, acordou. Vocês não puderam orar comigo nem por 1 hora. Acordou os três, vamos embora do horto. Estavam saindo do horto, entrou Judas Iscariotes. Deu 30 moedas de prata, levou os soldados romanos, que não conheciam Jesus, todo mundo conhecia, né? Mas eles vieram lá de Roma a pedido de Pôncio Pilatos, para ajudar a guarnecer a cidade, né? Tomar conta da cidade. Chegava a ter 600 mil pessoas. Aí vai acontecer então que Pedro puxou a espada do soldado à frente, de nome Malco, puxou a espada dele. E ele, tentando prender Jesus, Simão Pedro cortou a orelha dele, né? Todo mundo se lembra disso. Cortou a orelha, Jesus, como pôde, reimplantou a orelha do soldado Malco, e disse para o Pedro, né? Aquela célebre frase, importantíssima para nós aqui na doutrina, que é a lei da ação e da reação. Tudo que a gente faz para o outro volta para nós, né? Pedro, você guarda a sua espada, que quem fere com a espada vai ser ferido por ela. É a lei da causa e do efeito, semeadura livre, colheita obrigatória, né? Então, com isso, ele é preso. Na sexta-feira de manhã, estava lá diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos conversa com ele e pergunta assim: tu és rei? A mulher dele, a Cláudia Prócula, sonou, com o espírito apareceu e falou: ó, você não pode condená-lo porque ele é justo. Falou para ele, para o marido de manhã cedo, né? Não condena ele não, ele é justo. Aí vai acontecer que tu és rei. Aí Jesus: tu dizes, mas o meu reino não é desse mundo não. Se o meu reino for desse mundo, a minha própria gente, os judeus, combateria para mim não cair na mão deles mesmos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que me segue, segue a verdade. Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade, né? Aí Jesus não fala nada, emudeceu. Porque a verdade normalmente é reflexo de uma época. Né? Já tivemos verdades aí que duraram mais de 1400 anos, que é o geocentrismo criado por Ptolomeu, né? Que a igreja envolveu aquilo, pronto. Ai de quem fosse contra. Depois apareceu o heliocentrismo, o Sol como sendo o centro do universo.
Todas elas caíram, né? Então, a verdade duraram muitos anos. Qual vai ser então a verdade para a gente estar estudando aqui, já avançando aí, né? Um caminho até da inteligência artificial. Já pensaram que vai ser o nosso mundo aqui a 500 anos, daqui a 1000 anos? Já imaginaram? O que vai ser, né? As questões pertinentes à verdade. Então Jesus foi condenado. Tentou salvá-lo 3 vezes ainda. Manda para Herodes Antipas, volta a ridicularizar de lá, coroa de espinho, né? Uma capa vermelha, certo, uma cana. Manda que batam nele para comover o povo. Bateram, mas não adiantou nada, né? Tenta trocar por Barrabás, o criminoso. O povo não aceita também. E ele vai caminhar, então, ao meio-dia para o Monte das Caveiras, né? O Gólgota. Lá às 3 horas da tarde ele desencarna, né? Mas reaparece na madrugada de domingo, materializado para Maria Madalena, que nesse livro, ó, Ponte Evangélica, do Jorge Damartins, tem um excelente estudo sobre isso, né? Que tinham lá 2 espíritos materializados lá dentro. Aquele que você procura não está mais aqui não. Falado para Maria Madalena. Ela sai, ali era um jardim antigamente, não consegue vir, mas vê lá um vulto pensando que era o jardineiro, mas era Jesus Cristo, né? Não me toques, Maria, porque eu não fui o pai ainda, né? A materialização não estava completa. Mas vai dizer no Senado que eu voltei, conforme havia dito, né? Eu voltaria 3 dias depois, materializado. Ficou 40 dias e ascende no monte aqui na Galileia, diante de 500 crianças, senhoras, senhores, e aquilo através das reencarnações, a sua mensagem iria ser ouvida novamente, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, falar de Jesus tem muita coisa para falar das curas dele, né? E tantas outras coisas mais que ele fez, né? Igual o João falava, um livro só, não dá para falar de Jesus só num livro igual dele. O João Evangelista falou isso, não dá para falar dele, é muita coisa. Então Jesus fez muitas curas, assim, né? Ele trouxe do transe letárgico, cataléptico, muitas pessoas, falou 35 parábolas, não é? Aplacou tempestades, andou sobre as águas do Genezaré. Há quantas coisas extraordinárias que ele fez, né? Cura a mulher hemorroísta, enfim. O fato é que tem que ser um seminário, né? Para falar de Jesus tem que ser um seminário. Tem que ser pelo menos umas 3 horas, né? Tem que ser pelo menos umas 3 horas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nosso tempo terminou. A gente quer desejar para vocês um Feliz Natal, né? Que Deus abençoe cada vez mais a vocês todos aqui, né? Continuem firmes aqui no centro. Que vocês tenham um ótimo também ano novo, né? De muita paz, de muita harmonia, de muita possibilidade para todos nós de trabalhar, né? Para o bem, trabalhar pela caridade, né? Fora da caridade não tem salvação. E que desejamos a vocês todos, portanto, né? Um final de ano e um início de ano de muita paz. Que Deus abençoe, devolva a palavra. Você pode fazer a prece? A prece? Então, meus irmãos e irmãs, levemos nossos pensamentos a Jesus Cristo e agradeçamos a Ele, né? Aqui estamos reunidos nessa noite para estudar exatamente, ou tentar estudar um pouco, né? Sobre a sua vida, Mestre Jesus. E daqui, Senhor, a gente queria lembrar também algumas outras considerações importantes do Senhor. Quando Simão Pedro, né, vai perguntar para o Senhor, se alguém pecar contra mim, eu vou perdoar essa pessoa até 7 vezes? O Senhor respondeu para ele, não, Senhor, até 70 vezes, 7 vezes. O Senhor, como se recomendasse que nós perdoássemos sempre as pessoas que nos ferem, né, que nos agridem.
Depois, numa outra feita, o Senhor disse também que na paciência possuiríamos as nossas almas. Quanto nos resta ainda, Senhor, para sermos pacientes? Quanto nos resta ainda, Senhor, para perdoarmos aquelas pessoas que nos ferem? Por isso ainda pedimos ajuda para o Senhor, apesar de 2000 anos transcorridos. Nós já vivenciamos o Senhor em outras religiões irmãs. O Senhor continue nos ajudando aqui agora no Espiritismo, né, que é o cristianismo redivivo, dito pelo Senhor mesmo, né? Capítulo 6 do nosso Evangelho. Eu vos deixo 2 mandamentos: espíritas, amai-vos; espíritas, instruí-vos, pedindo que a gente também estude bastante a doutrina. E aqui a casa, Senhor, oferece muitos cursos, muitos estudos, né, convidando a todos, encarnados e desencarnados, para esses estudos importantes. Que o Senhor possa, após os passos, mestre, nos dispersar em paz, e que ao regressarmos aos nossos lares, levemos essas energias que caem sobre nós agora, incentivando-nos, dando ânimo novo para prosseguirmos nas lutas diárias de nossas vidas. E que assim seja, então. Uma aula, né? Então vamos aos recados, as atividades aqui do nosso centro ativo. Às segundas-feiras nós temos atendimento fraterno de 14 às 16 horas, que é feito pela Maria Lúcia e por mim. Quem estiver interessado, é só deixar o nome no caderno ali na frente, com o telefone, e nós vamos entrando em contato com as pessoas. Terça-feira nós temos a palestra, temos a evangelização das crianças lá em cima. Sempre pedimos para trazerem as crianças, né, porque faz uma diferença muito grande a criança que é evangelizada daquelas que, não, né, que os pais não se importam muito em mostrar um caminho, né, em orientar. Então, pedimos para que traga as crianças. E logo a seguir, né, da palestra, nós temos o passe também. Quarta-feira nós temos o estudo da mediunidade, de 19h30 às 21 horas. É aberto para qualquer pessoa, pode vir, traz alguém conhecido, não precisa estar seguindo o ano todo. O dia que vier, vai estar aprendendo e dando continuidade, se gostar. Quinta-feira nós temos o estudo sistematizado da doutrina, estamos estudando o livro dos Espíritos, também é a mesma coisa, né? Venham às 19h30 às 21 horas. Sexta-feira é aberto só para aquelas pessoas que hoje vão tomar o passe, o médium, sentir que precisa fazer um tratamento espiritual, aí vão indicar para você vir às sextas-feiras. Aí só pedimos que venha às 18h30 e não atrasar, que depois é feito, né, o tratamento da medium, dos médicos lá dentro. Sábado temos o estudo da Mocidade Espírita, que é presidido pelo Natan, e nós também orientamos, né, para trazerem os jovens para participar, também é muito importante. O horário é de 15 às 16h30. Temos aqui a nossa biblioteca com vários livros. Tá? Quem quiser, é só pegar, anotar aqui no caderninho. O dia que pegou, a pessoa tem 30 dias para ler. Se não terminar, pode renovar por mais 30 dias. E agora, vou falar de uma coisa muito importante, que é a nossa... Mocidade no sábado, você falou? Mocidade, falei.
Falei de 15 às 16h30, tá? Agora nós vamos falar sobre a nossa campanha do quilo, que nós normalmente já pedimos, né? Todos os meses para podermos ajudar as famílias. E esse mês é um mês especial, porque é Natal. E nós fornecemos uma cesta mais elaborada, né? Com itens melhores para as famílias fazerem as suas ceias, né, em casa. Aí nós pedimos a doação de frango. Então queremos agradecer que todos aqui doaram, tá? O frango tá legal, não precisa mais, já preencheu aqui. Só lembrando que é para trazer no dia 19, tá? A entrega dos frangos. E agora o que está faltando para compor a cesta são os docinhos. Então quem puder trazer uma caixa de bombom, uma lata de pêssego, né? Esses doces, goiabada, né? Para as pessoas comporem a sua cesta, né? A sua ceia. E agora o mais importante, dia 20 é a entrega dessas cestas. E nós não temos nada, absolutamente nada. Então eu queria pedir a colaboração de cada um que está aqui para trazer 1 quilo, até semana que vem, ainda dá tempo. E se puderem até divulgar, às vezes, com a família, para cada um, pessoal, vamos ajudar, né, essas famílias, vamos aproveitar esse clima de Natal, né? Cada um dá 1 quilo de alimento, coloca nos seus posts, nos stories do Face, campanha para ajudar essas famílias, né, que estão necessitadas e nós estamos precisando realmente. Então eu peço para que vocês, né, quantas pessoas tem aqui, se cada um trouxer 1 quilo, nós vamos conseguir atender essas famílias dia 20. O mais é falar sobre as vestimentas, né? Todo mundo aqui já está ciente, todo mundo está vindo, né, com a roupinha mais fechadinha. Semana que vem, quem vai fazer a palestra vai ser o José Ronaldo de Vassouras, do Centro Espírita Jesus Maria José. O tema vai ser livre. Quem vai presidir vai ser a Nádia. Quem vai evangelizar, Fabiola. Então é isso, agora pedimos silêncio para que possamos dar continuidade com os passos.